projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Polo São Vicente Insular, Grupo 4N3. O tema do semestre: os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos, públicos e privados. O tema deste trabalho são as áreas verdes urbanas, tendo como mediador o professor Vicente Vilauta Zanussi. Nas décadas de 60 e 80, o Brasil teve um enorme fluxo de imigrantes para as zonas urbanas devido ao avanço da tecnologia nas zonas rurais. Muitas pessoas ficaram sem emprego e foram em busca de novas oportunidades nas grandes cidades. Esse efeito fez com que houvesse um crescimento desordenado das grandes cidades, e com a falta de um planejamento, o meio ambiente local foi se degradando cada vez mais. O crescimento desordenado afetou drasticamente o clima das grandes cidades. Surgiram cada vez mais conjuntos habitacionais, a fim de absorver esse grande fluxo de pessoas. Isso fez com que as ilhas de calor começassem a ser cada vez mais intensas, devido à impermeabilização dos solos, eliminação de coberturas vegetais, emissão de poluentes na atmosfera, entre outros. Como consequência, tivemos o aumento do desconforto térmico dos cidadãos. A poluição visual está relacionada à paisagem urbana, que é gerada de maneira desarmônica e agressiva, causando um desequilíbrio no meio ambiente artificial. A eliminação de coberturas vegetais tornou as cidades mais cinzas através de seus edifícios e asfaltos. E também temos o problema de termos carros por todos os lados e propagandas em cada esquina. Nossa proposta é diminuir a temperatura e melhorar a visualização da paisagem nos grandes centros urbanos, a fim de melhorar a qualidade de vida da população. Uma das soluções levantadas será a implantação de um telhado verde na cobertura de um prédio. As áreas verdes possuem diversas nomenclaturas. Dentre as mais utilizadas estão jardins verticais e telhados verdes. Esse tipo de revestimento apresenta diversos benefícios, como diminuição dos efeitos das ilhas de calor, retenção de CO2 na atmosfera, diminuição de ruídos em ambientes internos. São observados ainda alguns desafios em sua implantação, como conhecimento e incentivo desse tipo de revestimento, normas para a construção e empresas especializadas. A região para estudo escolhida foi a Baixada Santista, inicialmente entre as cidades de Santos e São Vicente, e o local, o edifício residencial comercial Avant Garden na cidade de Santos. Através de pesquisa nas empresas especializadas em revestimentos verdes, os jardins verticais foram descartados, pois para sua implantação era necessário que os edifícios apresentassem em penas cegas, uma restrição de engenharia observada na região. Então partimos para a coleta de informações com o intuito de entender os problemas enfrentados pelos moradores e comerciantes do local. Foi realizada uma primeira visita ao edifício Avant Garden, a fim de identificar possíveis problemas a serem corrigidos ou amenizados através de telhados verdes. Nas entrevistas, constatou-se que algumas pessoas sentiam dores de cabeça, estresse e calor excessivo. Assim, surge nosso problema de pesquisa: quais mudanças podem ser sentidas pelos moradores de um prédio ao se implementar o telhado verde em sua cobertura?
Pessoal, em uma visita ao prédio residencial Avantgarde em Santos, notamos que a laje do prédio possui 60 metros quadrados de concreto reforçados, com manta asfáltica. Também visitamos a academia do condomínio, que fica logo abaixo da laje reforçada. Neste mesmo ambiente, a temperatura na parte da manhã chega a 40 graus. Esse local seria o escolhido para a implantação do telhado verde, onde será diminuído muito a temperatura do local com o telhado verde, e também um ótimo lugar para o mesmo, pois o vento é constante e fácil acesso para a manutenção dos técnicos do condomínio. Como pode ser visto na figura, temos os seguintes componentes básicos para se ter um telhado verde. Primeiro, começamos com a vegetação. Para selecionar a planta, deve-se considerar a localização geográfica, a frequência de chuva do local, a umidade, o vento e o fotoperíodo. Depois disso, temos o substrato, representado por terra e nutrientes. Este tópico afeta diretamente no desenvolvimento e crescimento da planta a longo prazo. Para os nutrientes, é recomendado utilizar matéria orgânica vinda de restos de comida que iriam para o lixo. Depois disso, temos o filtro, que separa a região de crescimento da planta da camada de drenagem. Evita que detritos possam obstruir a camada de drenagem. Posteriormente, temos a camada de drenagem, que remove o excesso de água do substrato. Aí passamos por uma camada de proteção. Depois disso, temos uma barreira contra a raiz, que impede que a raiz avance e cause danos à estrutura do telhado. Depois disso, temos uma camada de isolamento, sendo este um item opcional, mas é importante destacar que essa camada melhora o conforto térmico, impedindo que a água armazenada esquente pela exposição ao sol. Por penúltimo, temos a membrana impermeável, que evita que haja infiltrações na estrutura do telhado, e por último, temos o telhado em si. Incentivos fiscais para a criação de coberturas verdes. Apesar de poucas iniciativas, no Brasil, alguns municípios já possuem normas que promovem as tecnologias de infraestruturas verdes, que serão apresentadas da seguinte forma. Como compensação ambiental em construções urbanas. São aquelas relacionadas à eliminação ou à redução de danos ambientais em novas construções, como exemplo a cidade de São Paulo, por meio de incentivos fiscais. Nestes, as prefeituras estimulam a criação de coberturas verdes, com bonificações para quem aderiu ao projeto, como exemplo, cidade de Santos. Por meio de obrigatoriedade. Todas as edificações acima de um número de pavimentos deverão ter uma cobertura verde, como exemplo a cidade de Guarulhos, por meio de certificações. Estas têm o objetivo de incentivar empreendimentos que contemplem ações e práticas sustentáveis destinadas à redução dos impactos ambientais, como exemplo a cidade do Rio de Janeiro e o selo Qualiverde. Na cidade de Santos, litoral de São Paulo, onde desenvolvemos nosso projeto, existe uma lei complementar de número 913 de 2015. Esta concede incentivos fiscais à implantação de coberturas verdes nos edifícios do município. Esse desconto é previsto sobre o Imposto Territorial Urbano para edifícios com mais de 3 pavimentos. Estabelece um desconto de 3% sobre a área ocupada pelas coberturas verdes, que corresponde a no mínimo 80% da área total da cobertura do imóvel. Também estabelece um desconto de 2,25% sobre a área ocupada pelas coberturas verdes, correspondente no mínimo de 60% da área total da cobertura do imóvel. E um desconto de 1,5% sobre a área ocupada
pelas coberturas verdes, correspondente no mínimo de 50% da área total da cobertura do imóvel.